1 Samuel 22, 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com Davi. E ajuntou-se a Davi todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso e triste. E Davi se fez chefe sobre eles, e eram com Davi uns 400 homens. Este episódio aqui narra um dos momentos mais tristes, mas ao mesmo tempo mais impactantes e bonitos da história dos reis de Israel, especificamente da história do rei Davi. Neste momento aqui, Davi estava sofrendo uma perseguição implacável, promovida por um rei ímpio, um rei que outrora havia sido levantado e ungido por Deus. Estamos falando do rei Saul. Ungido, levantado, capacitado por Deus, mas que havia se desviado totalmente dos caminhos do Senhor, a ponto de Deus retirar dele o seu espírito. Para nós entendermos bem esse texto da caverna de Adulão, vamos retroceder ao capítulo 16, versículos 13 e 14 do mesmo livro de 1 Samuel. Está escrito o seguinte: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Nesse momento aqui do capítulo 16, nesses 2 versículos que lemos, Deus já havia desistido de Saul. Deus já havia desistido totalmente de Saul, porque Saul havia se desviado dos caminhos do Senhor, desobedecido ao Senhor. Ao mesmo tempo, Deus já havia levantado um substituto, o adolescente, o jovem Davi. Neste momento, Deus determina que o profeta Samuel, que havia ungido a Saul, agora unja ao rei Davi, o futuro rei, claro. E Samuel unge a Davi, o Espírito de Deus se apossa de Davi, ao mesmo tempo que esse Espírito se retira de Saul. Ora, irmãos, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retira de alguém, está dizendo que a comunhão, a unção, a graça, o poder, a intimidade com Deus foi embora. A liderança de Deus na vida daquela pessoa não existe mais. A submissão daquela pessoa a Deus não existe mais. Então essa pessoa está totalmente desprovida de Deus e está aberto para que o diabo atue na sua vida. Foi o que aconteceu com Saul. É isso, irmãos, que vem acontecendo com muitos pastores, principalmente os grandes presidentes das grandes convenções, das grandes igrejas. Vem acontecendo com muitos pregadores até que você ovaciona, aplaude, acha fantástico. Pastores que você adora, como se estivesse adorando a Deus. Pastores que você abre a boca e diz: é ungido do Senhor, é o meu pastor. Mas você não sabe que o teu pastor, esse tal ungido, esse tal presidente, esse tal líder dessa tão grande convenção, destas tão grandes convenções, assim como Saul, esteja totalmente endemoniado, até profetizando dentro da igreja. Aquelas pessoas que estavam ao lado de Saul, servindo a ele, perceberam que Saul estava endemoniado a ponto de dizer: meu rei, deixa a gente sair por aí, procurar alguém em que o Espírito de Deus esteja, alguém que saiba tocar um instrumento, para que ao tocar esse espírito maligno saia de ti e tu tenha alento, tenha paz. E Saul diz: tá bom, faça isso. Aí nós vamos ver no capítulo 16, versículo 18, o testemunho que um dos serviçais de Saul dá sobre o jovem pastor de ovelhas Davi. Ele diz o seguinte: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Davi, o belemita, que sabe tocar, é valente e animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Ele dá aqui as características de Davi. Davi tinha excelentes características, mas a principal: o Senhor era com Davi. E Saul diz: chama ele. E aqueles rapazes foram e chamaram a Davi, e Davi ficou na frente de Saul, servindo a ele. Sempre que o demônio se apossava de Saul, Davi tocava o seu instrumento cheio de graça, de unção, e o demônio era expulso. Mas no capítulo 18, irmãos, nós vamos ver um desses momentos em que o diabo se apodera da vida de Saul mais uma vez. Veja o que acontece. Capítulo 18, versículos 10 e 11. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizou no meio da casa. E profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia e de noite. Saul, porém, tinha na sua mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravaria Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes.
Saul estava movido por um espírito maligno, um espírito de inveja tão grande, porque ele sabia que Deus não era mais com ele, era com Davi. Ele tinha inveja de Davi. Quantos pastores, quantos líderes, quantos homens que se dizem de Deus não morrem de inveja por você, meu irmão simples, você, minha irmã simples, você que é homem e mulher de oração, você que fala a verdade, que está na torre de vigia. Torre de vigia essa que há muito tempo Deus retirou esse teu pastor que tu admira tanto e ainda respeita, mas que não passa de um cavalo do diabo, um cavalo de Satanás, assim como Saul. Fica sabendo que muitos irmãos, e não são poucos nem a metade, eu arrisco dizer que a maioria dos grandes, que se dizem grandes pastores, grandes pregadores, grandes homens de Deus, estão profetizando, estão pregando nos púlpitos, totalmente endemoniados, cheios de diabo. Homens malignos, homens terríveis, homens adúlteros, prostitutos, ladrões, que estão roubando a igreja, irmãos. Muitos vão dizer, quando ouvir essa mensagem não é de Deus, é uma mensagem contra os ungidos de Deus. Deixa eu te dizer, essa mensagem é de Deus. Essa mensagem, eu não tenho dúvida, que vem direto do trono de Deus para alertar, irmãos, a igreja do Senhor, para alertar esses homens malignos que estão na condição de Saul, até piores do que Saul. Abram os olhos, talvez ainda haja esperança, muito embora nós saibamos que para muitos dos senhores não há mais esperança. Vocês irão morrer no Monte Gilboa, como Saul morreu. Não tinha jeito, por mais que Davi amasse, por mais que Samuel amasse e orasse, por Saul não teve jeito, porque Saul estava movido por um sentimento de soberba, de inveja, de prepotência e de arrogância tão grande que não tinha mais jeito a sua vida. Mas voltemos à caverna de Adulão. Deus tem levado muitos homens e mulheres perseguidos por esses homens malignos, por esse Saul da atualidade à caverna de Adulão. É lá na caverna de Adulão que Deus levanta Davi, o mais importante rei de Israel. É na caverna de Adulão que Deus levanta o mais importante exército da história de Israel. É na caverna de Adulão que Deus vai levantar os grandes homens, os grandes pregadores, os grandes líderes da igreja da atualidade. É na caverna de Adulão que Deus se faz presente. Deus permite, irmãos, e está permitindo que os Saús da atualidade, assim como permitiu que Saul oprimisse o povo, Deus está provando e testando os poucos pastores, homens de Deus que ainda existem, a se posicionarem. Naquela época Deus testava os homens de Deus, os ministros de Saul, que ainda eram homens de Deus. Mas vai chegar o tempo que Deus há de tomar providência. Deus é Deus de providência. É na caverna de Adulão que Deus prepara, que Deus forja os Davis e os verdadeiros homens e mulheres de Deus que irão fazer a diferença na igreja da atualidade. Que Deus te abençoe, a ti e toda a tua família. Espera na caverna de Adulão, porque é na caverna de Adulão que Deus vai te dar uma grande vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.